Uma outra maneira, de aquisição de propriedade seria o registro do título aquisitivo. Na aquisição da propriedade por títulos, que seriam, por exemplo, compra e venda ou doação, há necessidade de um módulo especial denominado registro, pois os negócios jurídicos não são suficientes para transferir a propriedade de bens imóveis. Sem registro público, não há a transferência da propriedade. O registro é vinculado ao título que lhe deu causa, o que gera uma força probante relativa ou juris tantum. Em outras palavras, o registro admite prova em contrário, se houver fraude no contrato, por exemplo. O registro do cartório traz publicidade à transmissão da propriedade e deverá ser realizado no local onde se encontra o imóvel. Cria também uma relação contínua do antigo proprietário com o novo, além de exigir a perfeita individualização da coisa. O registro também é regido por princípios gerais como constitutividade, prioridade, continuidade, publicidade, legalidade, especialidade, entre outras. Agora vamos falar um pouquinho das acessões. Acessões são acréscimos que a coisa sofre no seu valor ou no volume em relação de algum elemento externo. E há 5 modalidades de acessões no Código Civil Brasileiro. A primeira delas seria a acessão por formação de ilhas. As ilhas formadas em correntes comuns e particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observado o artigo 1249 do Código Civil e os seus incisos. Por aluvião, ocorre quando se formam acréscimos ou sedimentações de forma imperceptível, lenta e gradual por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das águas. Este acréscimo pertence aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Por avulsão, ocorre quando força natural e violenta uma porção de terra se deslocar de um prédio e se juntar ao outro. De acordo com o artigo 1251 do Código Civil, o dono do prédio acrescido adquirirá a propriedade do acréscimo se indenizar o dono do prédio que perdeu a porção de terra, ou sem indenização se em um ano ninguém houver reclamado. Por abandono de alvéolo, ocorre quando o leito do rio muda de direção em função da corrente, pertencendo a nova porção aos proprietários ribeirinhos das suas margens, sem que tenham indenizado os donos dos terrenos por onde as águas abrirem um novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendam até o meio do alvo. Por plantações ou construções, são formas de acessões industriais, são aquelas que decorrem da conduta humana e estão dispostas nos artigos 1253 a 1259 do Código Civil. A perda da propriedade ocorre pela alienação, renúncia, abandono, perecimento do imóvel ou desapropriação. Alienação seria um contrato oneroso bilateral, ou seja, dos dois lados, mediante a transferência da coisa. É uma forma de extinção subjetiva do domínio em que o titular desse direito, por vontade própria, transmite a outrem o seu direito sobre a coisa. Essa transmissão pode ser o título gratuito, como a doação, ou oneroso, como compra e venda. A renúncia já seria um ato unilateral, ou seja, de um único lado, pelo qual o proprietário declara expressamente o seu intuito de abrir mão de seu direito sobre a coisa em favor de uma terceira pessoa que não precisa manifestar sua aceitação. Em se tratando de bem imóvel, a renúncia tem que ser por escritura pública e deve ser levada a registro. Abandono também é um ato unilateral, sem qualquer formalidade, em que o titular do domínio se desfaz
voluntariamente do seu imóvel porque não quer mais continuar sendo, por várias razões, o seu dono. É necessária a intenção abdicativa. Simples negligência ou descuido não caracterizam. No abandono não há conhecimento de terceiros. O perecimento do imóvel é a extinção do direito de propriedade pela perda da coisa que lhe servia de objeto. Pode decorrer de ato involuntário, se resultante, por exemplo, de acontecimentos naturais, quando o mar invade um terreno, ou de ato voluntário do titular do domínio, como, por exemplo, no caso de destruição daquele imóvel. A desapropriação é um ato involuntário de perda de propriedade privada por intervenção do poder público, fundado em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, adquirindo-o mediante prévia e justa indenização. O direito de propriedade sofre inúmeras restrições, entre as quais as relações de vizinhança que acabam impondo limitações ao uso e utilidade do bem. Os direitos de vizinhança têm natureza jurídica de direito obrigacional e constituem limitações impostas pela boa convivência social que deve se inspirar na boa-fé e lealdade entre os proprietários dos prédios confinantes. É uma obrigação propter rem. A propriedade deve ser utilizada de maneira que torne possível a coexistência social pacífica entre os vizinhos. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de impedir o mau uso da propriedade vizinha que possa prejudicar a sua segurança, o sossego e a saúde dos que habitam. O Código Civil brasileiro, disciplinando a matéria, ele cuida do uso nocivo da propriedade, das árvores limítrofes, do escoamento das águas, dos limites entre os prédios e do direito de construir. Alguns direitos de vizinhança são ofensas ao sossego, ruídos exagerados que perturbam ou molestam a tranquilidade dos moradores, como, por exemplo, festas com o uso de alto-falantes de grande potência. Ofensas à saúde, os gases tóxicos, a poluição das águas pelo lançamento de resíduos das fábricas. Em suma, tudo que possa afetar a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos representa o uso nocivo da propriedade. A lei brasileira pune não só o uso nocivo, mas também o uso anormal, o uso irregular da propriedade. O próprio uso normal, mas que cause malefícios, implica também em descumprimento da lei. Imóveis em ruínas. O proprietário tem o direito de exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação necessária quando este ameace ruína. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Em consequência, se cortadas ou arrancadas, devem ser elas repartidas entre os proprietários confinantes. Igualmente, se partilham os frutos e os gastos com o corte. Se a presença da árvore estiver causando prejuízo, poderá o proprietário prejudicado reclamar o seu corte. Os frutos caídos de árvores do terreno do vizinho pertencem ao solo onde caírem, se este for de propriedade particular. Agora, se estes tombarem em propriedade pública, o proprietário da árvore conserva o direito dos frutos caídos. Em relação ao corte das árvores, dispõe o Código Civil no artigo 558 que as raízes e ramos de árvores que ultrapassem a divisa do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Embora, em muitos casos, exista grande dificuldade para o estabelecimento da linha divisória entre o uso regular e irregular do imóvel, o proprietário ou inquilino que se sentir prejudicado e não conseguir amigavelmente a solução, poderá inteirar uma ação própria junto ao Poder Judiciário para valer o seu direito de vizinhança. Os princípios gerais que devem ser respeitados para fazer cessar essas interferências, ou seja, que devem nortear o juiz para decidir as ações do dano-efecto são o princípio da razoabilidade. Então, deve ser
razoável, racional, sensato e justo ao analisar. O segundo princípio seria da tolerabilidade, ou seja, verificar os limites máximos para as interferências, por exemplo, para a emissão de material poluente, para ruído e outros assuntos. O terceiro princípio é o da anterioriedade, que impede que uma lei nova venha a ser aplicada de imediato. O quarto princípio seria o interesse coletivo. Alguns outros direitos da vizinhança que devem também ser citados. Por exemplo, passagem forçada. É um direito obrigacional reconhecido por sentença pelo judiciário desde que indenizado o vizinho. Servidão de passagem é o direito real que decorre da vontade manifestada pelas partes, adere ao imóvel e só é constituída após o registro em cartório. Passagem de cabos e tubulações, passagem de águas, direito de tapagem, direito de construir, direito de penetração, que permite ao proprietário entrar no imóvel do vizinho, por exemplo, para fazer obras, pegar um objeto que caiu, e isso deve-se observar o princípio da razoabilidade. Direito de alteamento, por exemplo, de alterar a altura do muro.